Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. Nós estamos no item número 2, Meios de Conservação. Então, bom dia, Andréa. Nós vamos aqui dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, tratando dos meios de conservação, né? Nós estudamos as questões de número 704 e 705. Eu até trouxe para vocês aqui algumas informações um pouco mais técnicas, né? Porque a nossa ideia... Bom dia, Dalva. A nossa ideia era embasar, né, o nosso estudo com informações técnicas, com pesquisas, né? Então, lembrando sempre que Kardec, principalmente aqui nesse item, né, ou nesses itens das leis morais, que tratam mais da nossa vida terrena, da nossa vida aqui no mundo material, interagindo com a natureza, interagindo uns com os outros, né, enquanto participantes de uma grande sociedade terrena, planetária. Então nós precisávamos de informações relacionadas àquilo que dizia respeito ao nosso cotidiano. Então eu trouxe informações para vocês, por exemplo, dos objetivos do desenvolvimento sustentável proposto pela ONU, quais eram todas as propostas que foram elaboradas para fazer com que a nossa vida aqui no mundo físico fosse melhor, não apenas na relação uns com os outros, mas também na própria relação com o meio ambiente. Trouxe para vocês também aqui algumas informações importantes sobre a forma como nós estamos nos relacionando com o meio ambiente em termos de uso de matéria-prima, as transformações climáticas, né? Isso porque aqui na última frase que eu trouxe para vocês está dizendo assim, né? Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Então, a partir dessa afirmação, e de fato, né, ela tem fundamento, que nós estudamos então todos aqueles artigos. Agora, a partir da questão 706, nós iniciamos então o nosso estudo de hoje, dando continuidade então a esse mesmo item. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? Isso porque nós lembramos que o raciocínio inicial foi, a partir dessa primeira questão, 704, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe ofereceu os meios para isso, e aí então nós voltamos lá para aquele raciocínio inicial, falando sobre a reencarnação, que faz parte de uma lei natural para o progresso do espírito, né, a necessidade da evolução, começa então por esse processo de transformação e aprimoramento que cada espírito vai vivenciando junto com a matéria. Mas aí nós pensamos, né, se a reencarnação é uma necessidade do espírito, para que Deus oferecesse a reencarnação como parte desse processo, havia necessidade do homem se sustentar enquanto interagisse com o mundo material. Porque como espírito, ele tem ali outras necessidades que nós compreendemos muito pouco. Pelo fato dele viver num ambiente ou imaterial, ou nós podemos até dizer semimaterial, já que o ambiente espiritual, envolvido pelos fluidos e tudo mais, ele não é absolutamente imaterial. Mas mesmo assim nós necessitamos. Tanto é que o nosso perispírito é formado por essa matéria sutil que se encontra dispersa no espaço para formarmos o nosso corpo fluídico. Então o espírito precisa interagir com a matéria, seja da matéria sutil, seja da matéria mais grosseira. E quando nós então reencarnamos, não basta apenas jogar o espírito para viver no mundo material. Há a necessidade dele ter ali os meios para a sua sobrevivência. Por isso então nessa questão 704. Mas aí nós percebemos aqui então na 705, exatamente que o fato de nós estarmos encarnados não tira de nós a responsabilidade de administrarmos todos esses meios que nos foram oferecidos. E aí então nós estudamos todos os abusos, todos os desequilíbrios que são provocados, né? Dentre esses, nós temos aqui também então nessa questão
como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? E aí a resposta dos espíritos é bastante interessante, porque ela começa a fazer com que nós analisemos tudo aquilo que existe à nossa volta. O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. E aí então me veio uma expressão que foi utilizada pelos espíritos lá na questão número 25, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores, o som da luz e o som é do ar. Os espíritos responderam: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa expressão, intelectualizar a matéria, significa dar uma finalidade inteligente para essa matéria. Porque a princípio nós olhamos uma pedra. A pedra por si só nada mais é do que um aglomerado de minerais. Mas quando nós transformamos essa pedra em algo produtivo, pelo menos para nós, né, na nossa relação, porque para a natureza a pedra continua sendo pedra e ela fica ali muito bem acomodada. Para o nosso caso, nós transformamos essa pedra, por exemplo, quando utilizamos para as nossas construções, quando utilizamos, por exemplo, para uma expressão artística, quando nós utilizamos como medicamentos, como suplementos alimentares, para a manutenção do nosso corpo físico, nós estamos utilizando então esse produto de uma forma intelectualizada, por isso então nós intelectualizamos a matéria. E quando ele fala para nós aqui que é por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. E aí então nós começamos a analisar a natureza. Tudo à nossa volta, absolutamente tudo, vem da natureza. Seja de uma forma primária, como é o caso, por exemplo, da pedra, como é o caso de uma forma de passando por transformações, como é o caso, por exemplo, da transformação do petróleo, da roupa que nós vestimos, daquilo que nós extraímos de uma plantação de algodão, de uma borracha, de um combustível, do metal que nós utilizamos, de minerais, inclusive, que nós sequer conhecemos, mas que faz parte do nosso cotidiano. Quando se abre, por exemplo, um computador, um celular, um tablet, nós encontramos componentes eletrônicos formados por elementos químicos que a gente nem consegue pronunciar o nome. Basta lembrar que numa esferográfica, por exemplo, numa caneta, aquela bolinha da ponta é formada por tungstênio. Alguém já viu um tungstênio na vida? Com exceção dessa transformação que ela sofreu? A própria medicação que nós temos também é uma combinação de elementos químicos. Então nós percebemos que a natureza oferece para nós tudo aquilo que é necessário e nós vamos então fazendo com que ele passe por essas transformações. E isso foi também que nós estudamos aqui nesse mesmo capítulo, quando os espíritos disseram para nós, deixa eu ver aqui na questão 704, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe ofereceu os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra é por falta de compreensão. E aí então nós estudamos, né, que conforme o tempo vai passando e nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, nós vamos alcançando novas descobertas com relação às leis que regem o nosso mundo, com relação às substâncias que estão disponíveis na natureza. E aí então a gente vai descobrindo coisas novas através das nossas ciências e utilizando essa matéria-prima para diversas aplicações. No caso das medicações, por exemplo, o antibiótico foi descoberto a partir de um fungo, né? A partir de um fungo, e desse fungo então se tornou a medicação que acabou transformando a nossa vida, porque nós, há pouco tempo, podemos colocar no século XIX, nós morríamos por causa de uma unha encravada. E não é um exagero, porque essa unha encravada provocava uma infecção, essa infecção provocava ali a necessidade de uma amputação, dessa amputação surgiam novas infecções e o indivíduo morria. E aí então nós descobrimos uma medicação. O fungo estava na natureza. Misturando com outras substâncias, conseguimos desenvolver equipamentos, técnicas e tudo mais, e criamos uma medicação. E estamos evoluindo.
Imaginarmos, por exemplo, a energia nuclear que nós utilizamos hoje, inicialmente de uma forma destrutiva, porque esse foi o objetivo inicial dela, criando uma bomba atômica, mas depois nós começamos a ter usinas nucleares. Para nós, ali é um grande terror, mas para muitos lugares do mundo é a única fonte de energia que eles têm atualmente. Nós temos, por exemplo, a medicina nuclear, usando radioterapia, usando exames de imagem para diagnósticos. Tudo isso vem da radiação. E nós conseguimos, então, entrar no núcleo de um átomo para poder colher essa energia, para poder administrar essa energia de modo proveitoso para nós. Então, como é interessante a gente perceber que a natureza nos oferece tudo. Como é colocado, o solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos. Porque esses outros recursos são uma transformação dos produtos do solo. E nós vamos, então, crescendo cada vez mais intelectualmente nesse processo de transformação, criando elementos novos, criando recursos novos para facilitar cada vez mais a nossa vida, só que há a necessidade de nós sabermos administrar esses recursos. Porque do contrário, então, nós sofreremos as consequências. E não apenas passar por essa transformação de modo equilibrado, mas também sabermos distribuir esses recursos para que todos tenham acesso. E é isso que nós vamos encontrar também nessa questão da desigualdade social. O Braz colocou, né, mesmo nas trocas de conhecimento universal, vêm espíritos de outros mundos nos ajudar. Né? E não há dúvida, Braz, porque há necessidade do impulsionamento, né, do desenvolvimento intelectual e moral, não apenas em termos de conhecimento, mas também em termos de valores. Exemplificar, demonstrar na prática, instruir, direcionar as consciências. Então, esse intercâmbio é fundamental para que nós sejamos impulsionados para a nossa evolução. Do contrário, essa evolução até aconteceria, mas aconteceria de um modo muito lento. Então, esses impulsos que nós ganhamos, através desse intercâmbio com essas inteligências mais evoluídas, vem exatamente com esse propósito, nos ajudar nessa transformação. Tanto é assim que nesse período atual que nós estamos vivendo, de transição planetária, conforme os espíritos dizem para nós, esse processo de mudança no status do nosso planeta, de provas e expiações, para um planeta de regeneração, existe uma contribuição significativa de uma leva de espíritos que vieram para cá, tanto que veio para cá, tanto para reencarnarem diretamente e atuarem diretamente conosco, como também ficando nos bastidores trabalhando com suas influências e suas orientações. Então sempre existe essas ideias, né? E essas descobertas que nós temos hoje, é importante a gente lembrar, né, que muitas vezes nós temos cientistas que são inspirados, que têm ali a sua consciência, que têm ali o seu intelecto direcionado para esse ou para aquele caminho, vem exatamente essa necessidade do intercâmbio, porque sozinho o indivíduo não evolui. Sempre há necessidade da troca de experiências, da troca de conhecimentos. Dava colocou, né, uma evolução com alto custo, né, morte dos pobres, guerras para roubar a riqueza dos países fracos, né, uma verdadeira selvageria, que é o que a gente vai ver na próxima questão também, Dava, que os espíritos abordam esse tema, falando exatamente da desigualdade e dessa voracidade que existe, né, por causa da nossa ganância, por causa do nosso egoísmo, e tudo aquilo que diz respeito ao homem querendo tomar aquilo, né, que ele acha que é interessante para si, desprezando a necessidade do outro. Nós vamos em frente aqui para a gente poder abordar exatamente esse tema. Na próxima questão, 707, nós temos assim: os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? A resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas é necessário procurar com ardor e perseverança e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza.
Então, os espíritos destacam aqui as dificuldades que nós passamos, dois motivos. Primeiro, a própria ganância, né, onde nós temos aqui no nosso mundo de provas e expiações, imperando ainda a lei do mais forte. Então é bem interessante que a gente percebe que são duas grandes causas das guerras que acontecem aqui no nosso mundo hoje. Duas não, três grandes causas. A primeira causa é a necessidade do poder. Então é um grupo subjugando o outro apenas pelo prazer, pela necessidade, entre aspas, de poder. Segundo, por causa de crenças, de religiões. Nós vimos assim que pegamos, por exemplo, as cruzadas, pegamos hoje alguns conflitos que existem aqui no nosso mundo, terrorismo e tudo mais, por uma questão de crença, de religião. É a segunda grande causa. E a terceira, não menos importante, é exatamente a riqueza. A necessidade que o outro tem de tomar a terra, de tomar ali a riqueza mineral, as fontes de riqueza que existe na outra região. Então esses são os três grandes motivos. E nós percebemos que nos três casos o egoísmo é sempre presente. O egoísmo é presente porque o homem quer dominar o outro, o egoísmo é presente porque o outro acha que a sua verdade é maior do que a outra, e o egoísmo é presente porque ele quer tomar do outro aquilo que ele acha que pertence a si próprio. E depois, então, essa foi a primeira causa, o egoísmo imperativo. Agora, a segunda causa que ele coloca é a própria negligência do homem. Porque muitas vezes nós esperamos que os outros façam aquilo que nós devemos fazer. Hoje pela manhã, por acaso, só para ilustrar aqui o nosso caso, aqui em São Paulo, né, como acontece em todas as regiões do nosso país, isso não é exceção, nós encontrávamos hospitais e encontrávamos escolas públicas em estado bem deteriorado. Mostrou uma escola especial aqui na Grande São Paulo, uma escola que tinha ali infiltrações, que tinha as suas dependências estragadas, móveis também estragados, mato crescendo por todo lado e tudo mais. E aí então o pessoal dizendo, né, que falta recurso, porque a direção, porque a secretaria, porque políticos têm responsabilidade e coisa e tal. E aí uma coisa que me veio, eu falei, poxa vida, mas se a sociedade se mobilizasse, pelo menos para cortar aquela grama, a escola não ficaria tão ruim assim. E o que nós percebemos então? É exatamente aquela comodidade, esperando que o outro faça, enquanto eu fico confortavelmente na minha posição. Porque no outro dia mostrou também, bom dia, Eugênia, porque no outro dia mostrou também uma praça abandonada, num bairro aqui de São Paulo, e um morador simplesmente pegou a enxada e começou a capinar. Outros moradores se sentiram estimulados e de repente havia um jardim, em vez daquele matagal todo que existia, era um jardim. Toda a população, toda a comunidade cuidando daquele lugar por iniciativa própria, não esperando que o outro fizesse. Então nós encontramos muito isso também, essa acomodação. Hoje nós temos o trabalho voluntário. É muito interessante essa ideia do voluntariado nos tempos atuais que nós temos, porque não deixa de ser algo importante, porque o trabalho voluntário ele é o início de um processo importante de transformação para cada um de nós. Mas nós percebemos que nós somos voluntários seletivos. Nós só somos voluntários para fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que não gosta, deixa para o outro fazer. Então eu gosto de ser voluntário naquele dia, naquele horário, claro, de acordo com a minha agenda, de acordo com a minha possibilidade, mas eu sempre busco aquilo que para mim é confortável. Eu gosto de ser voluntário num lugar bonito, mas para capinar, por exemplo, um lugar que está sujo, eu não vou. Porque aquilo não é da minha conta, aquilo é culpa da prefeitura. Mas se a prefeitura não faz, eu também não faço, então ninguém faz. Essa é só uma ideia para vocês perceberem que muitas vezes nós ficamos nessa acomodação, esperando sempre que as coisas cheguem para nós de um modo fácil, esperando sempre que a sociedade se transforme para que o outro faça isso, mas nós muitas vezes não pensamos que nós também temos responsabilidade. Então, infelizmente, nós encontramos essa desigualdade nas ideias, onde um acha que pode fazer, o outro acha que não é obrigação dele. Nós temos também essa questão do egoísmo sempre presente, e daí nós percebemos então
a partir dessa pergunta que foi feita aqui por Kardec, os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve esse fato? E aí então nós encontramos também outras situações que nós percebemos, casos que nós encontramos na sociedade. Pessoas muitas vezes saudáveis, pelo menos fisicamente, esperando, por exemplo, uma esmola, esperando que alguém faça uma doação, mas que ele próprio muitas vezes não se mobiliza. Não é um julgamento, aqui é apenas uma constatação a partir daquilo que nós recebemos de instrução. Eu poderia, por exemplo, em vez de ficar sentado no lugar pedindo esmola, eu poderia ficar catando papelão na rua. Eu poderia, por exemplo, ficar oferecendo o meu trabalho para varrer a calçada de alguém. Mas não, eu prefiro ficar sentado pedindo alguma coisa para alguém. Analisando genericamente, porque cada um tem as suas limitações. Muitas vezes o indivíduo vive uma depressão, estando naquele lugar, e a depressão é uma doença. Muitas vezes ele tem uma limitação física e tudo mais, mas nós percebemos que nós não temos emprego, mas trabalho não falta. E aí então nós nos acomodamos. E por isso então nós vamos percebendo que o ambiente à nossa volta vai se deteriorando, porque nós muitas vezes nos acomodamos. Só voltar um pouquinho aqui que vocês colocaram, para não perder o que foi escrito, rapidamente. Deixa eu ver aqui. A Dalva tinha colocado também, né? E a ingenuidade dos fracos na defesa da natureza, na verdade, defende o interesse dos fortes, né, os ladrões. Né? Infelizmente, a gente tem essa manipulação que existe aqui na nossa sociedade também. A Mami colocou, para revermos os nossos conceitos, realmente precisamos agir tão ferozmente para sermos felizes. Né? O que nós lamentamos, né, é que o próprio conceito de felicidade, Mami, para nós, ele ainda é um conceito equivocado. Porque nós pensamos em felicidade, mas na verdade nós pensamos em conforto. E quando nós pensamos em conforto, nós pensamos no nosso conforto em detrimento do conforto do outro. Então essa visão individualista que nós temos faz exatamente isso. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha felicidade, mesmo que a minha felicidade signifique a infelicidade do outro. Então esse sempre o egoísmo, sempre presente. Né? Então essa ideia que nós temos, né, de cada um por si, Deus para todos, até mesmo essa expressão, ela é absolutamente equivocada, porque cada um para si, Deus para todos, na verdade Deus faz com que todos se beneficiem a partir dessa interação de um ajudando o outro. Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. E como é que nós imaginamos que cada um para si, Deus para todos? Deus está em todos a partir de nós mesmos. Essa que é a parte interessante. O Braço colocou aqui em cima, né, comentando aquilo que eu tinha falado. Rapidamente, voltando um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, Braço, para não perder o seu time aqui. Eu ia fazer a limpeza da escola, que minha esposa era diretora, né? Mas o que custa exatamente isso, né, Brás? A gente pensar assim, poxa vida, porque teve também aqui, claro que nós temos os bons exemplos, que mostrava por alunos e pais que se juntavam aos fins de semana trocando serviço. Tinha ali um pai que era eletricista, tinha ali uma mãe que trabalhava com faxina, tinha o outro que era pedreiro. Ele pegava e falava assim, para a escola, compra o material que eu venho fazer. E aí então ele trocava as lâmpadas, acertava as tomadas, o outro fazia uma pintura e fazia isso voluntariamente porque o filho estudava naquela escola. Claro que a motivação dele era essa, e o que não deixa de ser importante. Mas o que nós observamos é que esses tipos de exemplo são exemplos muito raros. Eu ainda pensei assim, poxa, uma empresa poderia adotar uma escola investindo um pouco dos recursos, porque essa doação que ela faz é abatida do imposto de renda. Mas ela não faz simplesmente assim, ela paga o imposto reclamando, mas ela não faz uma doação em benefício da comunidade. Então todos esses tipos de comportamento, infelizmente, fazem com que nós vivamos, é um ciclo vicioso, né? Porque você vive num ambiente degradado e, consequentemente, psicologicamente, emocionalmente, você se revolta. Aí você se revolta e você não faz nada. Não faz nada, o ambiente se deteriora. Você fica mais revoltado e a gente vai vivendo nesse ciclo interminável. Parece que nunca acaba. Mas aí então vem André Luiz dizendo uma frase importante para nós.
sejamos nós a estação final do mal. Ou seja, não é porque o outro não faz que eu também não devo fazer. E eu posso ter as minhas iniciativas. Porque a sociedade, quando ela se mobiliza, ela é capaz de grandes transformações. Mas infelizmente parece que nós, principalmente aqui no Brasil, que durante muito tempo nós viemos sofrendo, né, com uma vida política, uma vida administrativa, uma vida social muito difícil, e nós criamos um estado psicológico de rebeldia, de revolta contra o sistema e tudo mais, e nós nos esquecemos que nós fazemos parte da sociedade. Cada vez que eu me revolto contra a sociedade, eu me revolto contra mim mesmo. E nós precisamos, de alguma forma, mudar essa nossa visão do mundo. Não é porque o outro rouba, não é porque o outro não faz, que eu não tenha iniciativas para poder melhorar pelo menos o pequeno mundo à minha volta. E se eu me juntar com a sociedade toda, eu consigo grandes mudanças. Precisa, Brás, essa pacificação coletiva. Existe a necessidade de uma pacificação, existe uma necessidade de uma mudança de pensamento, de iniciativas da sociedade. E aí sim a gente vai conseguir encontrar uma sociedade igual, porque é o que nós encontramos, na verdade, nos mundos mais evoluídos, já que esse é um processo que nos leva a essa evolução. Uma sociedade onde todo mundo se preocupa com todo mundo. Andrea lembrou lá em cima, né? Joga o papel no chão porque tem alguém para pegar e limpar e que é pago para isso, então suja. Essa visão que nós temos de um papel no chão, de uma boa educação. Aqui em São Paulo, todos os dias, nós ligamos os telejornais de manhã, sempre tem acidente, sempre tem gente morrendo, simplesmente porque o indivíduo negligencia uma lei de trânsito que não é para puni-lo, mas é para fazer com que ele conviva de um modo saudável e equilibrado, respeitando o próximo e respeitando a si mesmo, mas não está nem aí. Um caminhão imenso tombando numa via pública que tem velocidade limitada, como é que o indivíduo ultrapassa aquela velocidade? Ele estava pensando em quê exatamente? Ele está pensando que ele é o dono do mundo para fazer aquilo? Vem um motoqueiro, é atropelado por um ônibus, por um carro. Quem está errado, é o carro ou é o motoqueiro? Cada um acha que é o dono do espaço. Então o respeito ao próximo, esse amor ao próximo que Jesus traz para nós, é da mesma forma, tem a mesma ideia dessa resposta que os espíritos deram dizendo que o solo, aquilo que vem do solo, é a matéria-prima que vai passar por inúmeras transformações para poder sustentar, para poder nos servir. O amor é a mesma coisa. Amar o próximo significa o respeito, significa a igualdade, significa o auxílio, o amparo, significa a iniciativa, a doação de si mesmo. Olha em quantos pedaços esse amor vai se transformando. Sempre foi e sempre será. Mas a gente também precisa entender, Mami, o que significa esse amor. Porque o amor para nós significa algo passional. Eu amo a minha família e o problema é dos outros. Eu amo aqueles que estão próximos a mim. Aqueles que me agradam. Quem não me agrada, eu não estou nem aí. Então até mesmo a ideia da felicidade, a ideia do amor, a ideia da caridade são conceitos que nós precisamos entender melhor. E vermos que isso não significa, não são sentimentos ou não são valores que vão apenas nos beneficiar. É algo que nós temos que distribuir para beneficiar todo mundo. Ninguém é feliz convivendo com alguém que está infeliz. Aquele que vive dessa forma, ele se ilude, dizendo assim, não, eu sou feliz. Mas você não se preocupa com aquele que está na rua? Ah, sinto muito, mas é a vida dele. Como é que você consegue ser feliz fazendo isso? E eu lembro de Madre Teresa, né, nas reportagens, nos documentários que eram feitos sobre ela passava na rua, ela não conseguia ver alguém passando fome. Ela parava, mesmo que ela não pudesse naquela hora atender alguém oferecendo alguma coisa material, ela parava para dar um abraço, ela parava para ouvir aquela pessoa. Como é que você consegue ser feliz vendo alguém infeliz do seu lado? Como é que dentro de um grande condomínio o indivíduo consegue olhar uma escola deteriorada na porta da casa dele e ele não se importar? É uma visão egoísta que nós temos ainda, infelizmente. Rapidamente voltando aqui, a Angelina colocou lá em cima, a Chaconate colocou, né, eu faço no meu centro serviços voluntários. E como é gratificante, né? E a gente percebe que nunca será o suficiente.
Nós vivemos numa sociedade carente e para resolver essa carência somente nós nos mobilizamos. O nosso serviço público não dá conta de fazer tudo. Seja por falta de recursos, seja por falta de valores, seja por incompetência, não importa a causa. A realidade é, o serviço público, a nossa administração pública, não é capaz de fazer tudo sozinha. E por que a sociedade não se mobiliza para tentar alguma coisa diferente? Ah, porque não é problema meu. Então a resposta já deu o que tinha que dar. A Angelina colocou, descobrimos uma senhorinha aqui na cidade que tem 80 anos. Ela varre a rua onde mora. Quer dizer, o exemplo está todos os dias ali para poder, quem tiver olhos de ver, que veja, né? Porque vai mostrar exatamente isso. Que vai olhar e vai perceber que essa iniciativa pode ser uma iniciativa de todos. O Braço colocou, sai nessa semana. Só um instantinho. Opa, tem mensagem para nós, que legal, Cecília. Vamos ler rapidinho aqui, peraí. Deixa eu voltar um tiquinho só aqui, já vamos ler. O Braço colocou, sai nessa semana uma mulher jogando água fria e uma mendiga, né? Bom, isso aí nem vale a pena comentar, né, Braço? Uma pena que isso ainda aconteça. E a Dalva colocou, pelo andar da carruagem, chegaremos rapidamente à barbárie completa e ao caos da humanidade, né? Os espíritos trabalham pelo contrário, né, Dalva? Então a gente confia que a força do amor que existe no universo é mais poderosa do que o ódio, do que o egoísmo, né? Para quem não conhece, né, a nossa querida Cecília, mentora espiritual aqui da nossa sala, de vez em quando aparece, né, de vez em quando mesmo, né, que a gente estava com saudade já. Traz para nós umas mensagens aqui para nos ajudar nas nossas reflexões, né? Então acabamos de receber uma, vamos lá. Amigo querido, meu irmão, graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Tenho acompanhado o seu desenvolvimento deste assunto, muito interessante, há algumas semanas, que fala da conservação. E venho observando que isso não tem sido colocado na prática no meio social, onde o desagrado, a penúria, o descaso com o planeta em que vivestes é muito maior do que nós do plano espiritual conseguimos imaginar. Portanto, a conservação de nós mesmos é muito mais importante para abrirmos um campo de inteligência interna, pois somos a base de tudo nesse planeta em que vives. Precisamos conservar mais o nosso corpo físico e mental, para que o corpo espiritual desenvolva de modo a perceber que a mente usada nesse sentido evolui, trazendo um pouco mais de sintonia com essa terra tão cheia de coisas a melhorar, enquanto a deseducação não se faz durante uma vida inteira, trazendo problemas sérios à nossa fauna, flora, aos nossos minerais, de que você falou no início desse estudo. A relação terra, corpo e espírito. Deixa eu ver aqui, eu só pegar aqui o time. Faltou um trechinho aqui, Dudu, mas vamos lá. Precisamos muito desenvolver a educação em nossas crianças, pois elas sim estarão aqui querendo o melhor que possamos deixar nesse planeta que ainda sobrevive e que nunca morrerá, mas trará ainda muitos problemas para o futuro que ainda tão incerto poderá melhorar na dependência de nós mesmos. Acredite que tudo é possível quando se quer estar melhor. E se a nossa boa vontade é trazer um planeta de boa utilidade para tudo, esse é o fim. A espiritualidade aposta sempre que a evolução do ser humano ainda é o que queremos ver neste sentido. Conservação, proteção, evolução da Terra. Que a luz de Maria Santíssima, que o nosso Pai Maior esteja ajudando sempre a todos vocês, irmãos queridos. Um fraterno abraço e o carinho de quem sempre que pode vem aqui para deixar algo de muita luz a todos. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Então aqui a nossa querida Cecília nos acompanhando, sempre presente. Nós vemos de fato, que não é o interesse pelo nosso mundo. Só um instantinho, pessoal. O que nós percebemos... É que abri um áudio aqui no meu computador. O que nós percebemos é o grande interesse dos espíritos acompanhando também aquilo que acontece no nosso mundo. Porque quando nós falamos, a Dudu colocou aqui, a relação terra-corpo-espírito é muito tênue. E com isso revelamos que podemos sim fazer parte desse conceito de trazer a boa conservação
juntos para a formação desse novo terreno fértil e laborioso, né? Então a mensagem que chega para nós aqui da Cecília, dos nossos amigos espirituais de modo geral, é sempre essa relação, porque existe uma falha, né, nessa conexão entre terra, corpo e espírito. O que nós vemos muito é a conexão apenas terra e corpo, onde nós desejamos não apenas satisfazer as nossas necessidades básicas, mas extrapolamos para as futilidades, por supérfluo. E quando nós tivermos a ideia de que terra, planeta, o corpo e o espírito estão diretamente conectados, aí então nós olharemos para aquilo que é o mais importante, que é exatamente a nossa evolução. Mais importante entre aspas, né? Porque nós lembramos que tudo é importante. Mas o objetivo de nós estarmos aqui, o objetivo da existência desse grande palco em que nós aqui atuamos, é exatamente favorecer a nossa evolução. Porque, do contrário, qual é o sentido de existir tudo aquilo de matéria que existe no universo? Nós estudamos sobre isso lá no comecinho do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo material, fala sobre o mundo imaterial, fala sobre o espírito, né? Enfim. Aí nós entendemos que nós somos criaturas divinas. Mas o fato da matéria ser ali o palco para o nosso desenvolvimento não significa que ele também não seja uma criação divina. E nós precisamos saber viver, saber interagir com esse mundo para fazer com que nós evoluamos e da mesma forma que também o nosso planeta evolua. Bom dia, Flávio. Vamos aqui para o comentário de Kardec, pessoal. A gente vê quantas reflexões importantes, né? Ninguém imagina, né, que estudando a doutrina espírita, estudando o espiritismo, nós tenhamos a oportunidade de conversar sobre situações e elementos básicos do nosso cotidiano. Para muitos, falar de espiritismo é falar do mundo espiritual. Ou seja, eu penso naquilo que existe depois da morte, porque é assim que infelizmente nós encontramos. Bom dia, professor. E infelizmente é o que nós encontramos de mais comum. Você é espírita? Você acredita na vida depois da morte? Acredita na vida depois da morte e acredita na vida antes da morte. Porque de nada adianta eu pensar no futuro espiritual se eu não viver o futuro espiritual. Pois é, né, Dudu? Está sempre presente com a gente, né? Privilégio de termos ali uma pessoa tão querida, um espírito tão querido nos acompanhando e nos ajudando aqui também. A Dalva colocou, né, a criatura divina, mas uma mente diabólica. É até engraçado, né, Dalva, mas a gente coloca assim que essa mente primitiva que nós temos, se nós considerarmos a ideia do diabo como sendo assim o grande egoísmo que existe no mundo, não tem dúvida que a nossa mente é diabólica. É uma mente ainda muito egoísta, uma mente ainda muito infantil, muito primitiva. Por isso que a dor, como lembra Joana de Ângeles, ainda é para nós a nossa maior professora. É aprendendo através da dor. E existe aquela máxima dentro da doutrina espírita, né, que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. O amor é a nossa compreensão, são as nossas ações proveitosas, as nossas ações construtivas, produtivas. Enquanto nós pensarmos individualmente, a dor virá bater à nossa porta. Sem dúvida, né? A ideia do grande mal que existe no mundo vem exatamente através da figura desse diabo, que infelizmente é cultuado, né? Mesmo que seja cultuado pelo medo, mas ele é cultuado de uma forma dogmática. Mas nós entendemos muito bem o seu significado. Tanto que nós lembramos, né, que o céu e o inferno, eles existem dentro de nós, através das escolhas que nós fazemos, através das nossas atitudes. Vamos lá, né? Exatamente, né, Namone? Tem esse acrônimo tão interessante, né? Dispositivo orientador de rumo. É a dor, né? Se nós estivéssemos ali andando por um lado e esse caminho estiver equivocado, vem a dor e traz de volta. E existe aquela frase que eu sempre, aquele pensamento de Tagore, né, que eu sempre gosto, né? Que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Se o nosso destino é a evolução e nós negamos a nossa evolução, nós somos arrastados para ele. E nós estamos estudando André Luiz, lá no nosso livro Libertação, e nós estamos vendo ali, acompanhando
a vida de muitos espíritos, né? Pois é, essa é a minha de cabeceira, eu sempre uso essa, porque ela é um alerta para todos nós, né? Então, ali acompanhando as histórias daqueles espíritos, nós percebemos o sofrimento que eles estão vivendo, ou a conquista que eles estão alcançando, depende exatamente daquilo que eles estavam semeando antes. E nós estamos semeando também. Porque nós olhamos aquelas personagens de André Luiz, dizendo assim, né, não, porque lá em André Luiz, porque aquele espírito... Nós vemos assim, como se estivéssemos assistindo a uma novela, e que nós não tivéssemos nada com isso, mas a nossa própria vida viraria uma novela também. Viraria uma novela, e muitas vezes uma novela muito dramática. E cabe a nós mudar esse histórico, mas ainda nós não pensamos dessa forma além do mundo material. Nós espíritas temos a oportunidade e o privilégio de entendermos um pouco melhor esse sistema, mas isso não significa que nós estejamos de fato aplicando isso na nossa vida. E nós podemos fazer isso. Chaconate colocou para nós, né, é só assim pela dor que o homem aprende e reconhece seus erros. Só saindo da zona de conforto, né? Mas até mesmo nesse caso, né, Chaconate, a gente tem que lembrar que se nós não entendermos a mensagem que a dor passa, ela se torna motivo de revolta. É mais ou menos igual ao que a medicina observa através da dor. Se alguma coisa está doendo, significa que você precisa fazer algum tratamento para resolver o problema. Mas quando nós sentimos uma dor moral, nós não entendemos dessa forma. Se existe uma dor moral me atingindo, eu tenho que saber qual é a causa e tenho que buscar o devido tratamento. Muitas vezes o tratamento é uma mudança de postura, de iniciativas, de ações, né? De modo de pensar, mudança do meu padrão de vida e tudo mais. Mas a dor física nos incomoda. A dor moral, nós não entendemos a mensagem, por mais gritante que ela seja. Se dói, é porque não está bem. O Braço colocou, né, de 1 a 10, acredito que a Terra está no nível 4 agora. Concordo, Braço. Estamos nesse nível. Não estamos num nível tão ruim assim, né, tão primitivo, mas ainda temos um trabalho longo para fazer. Mas vamos seguindo em frente, pessoal. Aqui então nós estávamos acompanhando a resposta dos espíritos, falando para nós, né, os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Nós vimos aqui então o egoísmo e a acomodação. Essa acomodação nós podemos puxar ali várias sub-ideias, como sendo, por exemplo, a preguiça, como sendo a falta de vontade de se aprimorar. Porque só para a gente ter uma ideia do que acontece. Imaginemos, por exemplo, que eu passe necessidade. Aí na minha frente ali tem um terreno baldio que ninguém faz nada. Se eu limpasse esse terreno e começasse a estudar um pouco, né, isso mostra que eu tenho ali uma capacidade mínima de intelectualidade, né, que eu posso entender um pouco mais, posso pedir ajuda, posso pedir um patrocínio, começar a mobilizar as pessoas à minha volta, de repente aquele terreno se torna produtivo. Simplesmente por iniciativas. Tranquilo. Simplesmente porque eu não tenho iniciativas. Então, várias formas que nós podemos transformar apenas buscando oportunidade, porque as oportunidades, elas não são apenas jogadas à nossa frente. As oportunidades, elas são criadas também. Eu tenho que criar oportunidades. E como nós temos uma visão ainda muito materialista do mundo, esperando, por exemplo, que todo mundo seja rico, todo mundo tenha dinheiro, todo mundo compre o que quer, nós esquecemos daquilo que é o mais básico, que é a nossa vivência e a nossa transformação. Se aquilo não me dá dinheiro, então eu não faço. Eu já ouvi um relato assim, de uma senhora que queria trabalhar como voluntária e o marido não deixava. E ele dizia, mulher minha não trabalha de graça. A filha estava junto, ela olhou assim de rabo de olho para mim, eu olhei de rabo de olho, demos aquela disfarçada, falamos, bom, não vale a pena esticar esse assunto. Porque para nós só é produtivo, por incrível que pareça, né, só é produtivo aquilo que traz um recurso material, um recurso financeiro, um retorno financeiro, desculpa. Aquilo que não traz retorno para mim não serve. E é exatamente aquilo que a gente falou, tem muitas ações que nós fazemos de uma forma silenciosa, sem o retorno material, mas que promovem uma transformação significativa.
Vamos aqui então para os comentários de Kardec sobre essa questão. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. O mal para muitos é viverem uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta inteligência para vencerem. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de que cada qual tomar o seu e não os dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Olha, é interessante também essa frase, vale anotar. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então acusar, por exemplo, escassez no nosso planeta, que falta isso porque o outro passa fome, na verdade, a natureza ela oferece o suficiente para nós. Mas somos nós que, por esses vícios da nossa vida social, quais são esses vícios da vida social? Essa vida de consumo, por exemplo. Essa vida de favorecer uns e esquecer dos outros. São vícios da nossa organização social. E também as consequências da ambição e do amor próprio. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido têm realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte a ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Oh, certamente que não. Mas o que se já fez dá-nos a medida do que pode ser feito, com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Recentemente nós tivemos um tema que foi bastante debatido também aqui na nossa sociedade, na sociedade planetária, vamos dizer assim. Tivemos aquele grande furacão em Moçambique. Vocês devem ter visto nos telejornais. Muita gente morreu, muita gente passando fome, cidade que foi destruída. E aí então começaram aqueles trabalhos de reconstrução, trabalhos lentos, trabalhos difíceis, né, com pequenas doações, com pequenos trabalhos voluntários. Nós tivemos aqui militares das Forças Armadas Brasileiras que foram para lá ajudar naquela reconstrução de algumas partes e coisa e tal, e tudo bem. Aí de repente a Catedral de Notre Dame pegou fogo. Em menos de 48 horas, mais de tantos milhões de dólares foram doados. E aí a gente pensa assim, bom, é que nós valorizamos muito mais a aparência do que o indivíduo, do que o ser humano. E isso reflete inclusive no nosso próprio serviço público. Quando nós vemos que vale muito mais a pena as construções do que o bem-estar da população, que é algo que não aparece, e é algo que você vai precisar sustentar durante muito tempo, então não vale a pena. Vale a pena imortalizar uma obra de concreto do que sustentar um indivíduo que passa fome de um dia para o outro. Nós temos esse grande problema. Na verdade, Dalva, é coisas da nossa ignorância. Porque da mesma forma que nós temos aqueles que doam porque possuem, tem aqueles que não doam e não fazem porque não se interessam. Então nós vemos tantas situações assim que são para nós incompatíveis. Aqui mesmo no nosso país, né, atraindo para cá
eventos importantes, eventos mundiais para fazer aquela propaganda toda, enquanto a sociedade passa a necessidade naquilo que existe de mais básico. Nós encontramos isso em todas as partes. Se você for em todos os países, você vai encontrar a mesma coisa. Grandes propagandas com poucas atitudes objetivas. Faz parte do nosso mundo. É exatamente aquele amor ao próximo que não foi ainda devidamente compreendido. André colocou, né? Mas hoje, graças a Deus, as nações estão começando a se reunir e tentar modificar, conscientizar os ataques do homem à natureza, né? Infelizmente está consertando a fechadura depois da porta ser arrombada, né, André? Aquilo que nós conversamos na semana passada. Porque nós não tínhamos ainda a consciência, embora soubéssemos, assim, de certa forma, nós não tínhamos ainda a consciência da limitação da nossa natureza. A limitação que o meio ambiente tem, de ficar provendo aquilo que nós queremos, que nós necessitamos. Né? Eu me lembro de um artigo que eu li, falando sobre a escassez de recursos naturais, que dizia que em 3 meses o homem consome aquilo que a natureza produz durante 1 ano. Então você imagina, a natureza leva 1 ano para produzir, você gasta em 3 meses. Nos 3 meses seguintes, você precisa de mais 1 ano que a natureza vai produzir. Então a gente está consumindo muito mais rápido do que a natureza pode suprir. E aí então nós chegamos num ponto, imaginemos assim, imaginemos a conta bancária. Eu te dou o salário para você, o salário de 30 dias, você gasta em 10. E os outros 20, o que você vai fazer? Como você vai lidar com isso? Você vai tirar da onde esse recurso? E aí então começam as necessidades, começam ali as dificuldades que o indivíduo começa a enfrentar no campo financeiro, etc, etc, até chegar uma hora em que ele cai no desespero. A natureza é a mesma coisa, só que a natureza, como não é da minha conta, aquilo pertence aos outros e não a mim, ou eu acho que aquilo somente me pertence e não aos outros, eu então consumo à vontade, faço o que bem entendo, só que chega uma hora que o alarme toca, e o alarme tocou. E agora a gente corre para tentar resolver os problemas. Flávio colocou, né, por isso no Evangelho temos a prova da riqueza, é a mais complicada que a da pobreza, né? Então o Evangelho já traz para nós também essa, que faz um vínculo direto com o supérfluo e com o necessário do Livro dos Espíritos. Dudu colocou, né, não sabemos do passado pretérito da África e seus africanos, então não podemos ficar achando que quando o rico faz o que ele quer fazer para ajudar, um dia penso eu, tudo melhora para esses países que ainda desenvolvem essa prova e até expiações do meu passado. Dudu, tem essa questão que você colocou, ela é curiosa, e tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem sobre isso. Porque diz assim, o fato de alguém passar necessidade por uma questão de prova não significa que os irmãos próximos não possam amenizar essa prova. Então, assim, sim, aquele país tem uma dificuldade, tem um histórico, como também o nosso próprio país e como também tantos outros países. Mas por que não amenizar o sofrimento daquelas pessoas? Porque nós lembramos que o amor é capaz de transformar com muito mais intensidade do que a dor. Se naquele lugar você deixa as pessoas abandonadas à própria sorte, ali você cria espíritos que estão espiando, mas ao mesmo tempo sendo alimentados por muita revolta. Então o fato de eles terem necessidade não significa que o problema é deles. Porque lembra da expiação coletiva que nós estudamos? Sim, tem ali, todos nós temos os nossos débitos. Mas esses débitos devem ser amenizados exatamente pelo sentimento de fraternidade, que é o que não acontece. Ou que acontece muito pouco. Quando nós estudamos sobre expiações coletivas, eu comentei com vocês sobre questões de família, famílias que têm ali as suas próprias experiências. Falei para vocês sobre comunidades, cidades, por exemplo, por que em São Paulo nós não temos os mesmos problemas do Rio de Janeiro? Por que no Brasil nós não temos os mesmos problemas que a Suíça tem? Porque cada um tem ali a sua história. Os espíritos que reencarnam num determinado local, eles têm ali um compromisso direto com os problemas que estão sendo enfrentados.
No nosso país, por exemplo, nós temos problemas aqui que dizem respeito a nós, que nós temos que resolver. E quando nós falamos sobre comunidade planetária, todo o planeta está comprometido com os mesmos problemas, embora nós não consigamos ainda compreender bem. Pirata, bom dia. Quando nós não conseguimos ainda compreender a extensão desse compromisso, nem como ele foi gerado, mas quando nós falamos numa expiação coletiva do planeta, como é que nós podemos imaginar que uma parte viva bem e a outra não viva? Não, porque eu estou na Europa, eles estão na África, é problema deles. Mas espera aí, todos nós estamos no mesmo barco. Quer dizer que é igual ao Titanic, né? Para quem assistiu ao Titanic vai se lembrar disso. O pessoal da primeira classe não se importava com o pessoal da terceira. Quando o navio afundou, todo mundo morreu. Não foi assim? E no caso do nosso planeta, como é que eu posso ignorar uma parte do planeta que sofre tanto, apesar de nós entendermos que eles têm ali as suas próprias expiações e provas, e eu simplesmente ignorar que eles estão sofrendo? Né? É nesse sentido que a gente tem que pensar, é nesse egoísmo que nós temos que pensar, que infelizmente existe. Né? Gostaria muito de... Sim, eu concordo, né? Cada um tem ali as suas necessidades, mas é a mesma coisa a gente falar aqui no nosso país, né? Você tem ali um bom emprego, você tem ali um funcionário de uma empresa, é um funcionário público bem remunerado, e você passa pela rua e vê gente passando fome. Você fala assim, eu não tenho nada com isso. Eu tenho meu emprego, ele não tem o dele, o problema é dele. Para a gente poder entender um pouco mais, a gente tem que minimizar um pouco o cenário para poder depois abrir a nossa visão. Eu saio com o meu carrão importado. Falar carro importado hoje é até bobagem, né? Porque hoje praticamente todos os carros acabam sendo importados, mas pensemos, né, com aquela visão do passado em que carro importado era uma coisa chique. Eu moro no meu super condomínio, tenho uma bela de uma conta bancária com grandes aplicações e todos os dias eu saio confortavelmente passando por pessoas passando fome na rua e eu não faço absolutamente nada porque eu não tenho nada com isso. Como é que eu posso me sentir confortável dessa forma? É o que nós encontramos assim. Pensando coletivamente, como é que uma nação se sente confortável vendo outra passando fome? E é assim que a gente vai então estendendo cada vez mais. Continuando aqui com Kardec, vamos lá. Não, já li para vocês aqui, né? Questão 708, vamos em frente, pessoal. 708. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem... Olha aqui, Dudu, presta atenção agora que essa questão vai exatamente ao encontro daquilo que você falou. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? Olha só então, o indivíduo ele está num ambiente que não depende dele essa transformação. Ele foi colocado num lugar de privações, um lugar de dificuldade. Como lidar com isso? Vou ler mais uma vez. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, que é uma consequência das circunstâncias? A resposta é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então, sim, fala sobre a resignação, fala sobre a coragem, fala sobre o entendimento, sobre as leis que regem nossa vida. E isso falando para o indivíduo. Agora voltamos exatamente para aquilo que é o comentário que você tinha feito. Mesmo eu vendo o indivíduo que tem que ter resignação, submissão, coragem para suportar tudo aquilo, como alguém pode ficar do lado de fora sem fazer nada para ajudar? Né? Essa falta ainda de fraternidade entre os homens.
Não, mas o comentário que você colocou está certo, mas o que a gente vê ainda é exatamente essa individualidade, porque nós temos dois caminhos para seguir. Ou você vai pelo caminho da universalidade, ou você vai pelo caminho da individualidade. Nós estamos ainda pendendo muito mais pela individualidade do que pela universalidade. Que é o que a gente comentou lá no início, aquela questão da escola. Eu vejo aquela escola caindo aos pedaços. Eu poderia fazer alguma coisa mínima para poder capinar aquele capim que está do lado de fora, arrumar uma coisa, porque eu posso. Quando eu falo eu posso, não significa que eu quero. Né? Então tem ali esses dois elementos que são importantes. Tudo acontece quando eu posso e quando eu quero. Nós encontramos uma sociedade que pode fazer o que ela quiser, mas não significa que ela queira fazer. E aí então nós sempre arrumamos um culpado. Apontamos a política, apontamos a administração pública, apontamos a falta de dinheiro. Só que muita coisa que a gente faz não precisa de dinheiro. Sim. Só que é a frase do lícito usada de uma forma contrária. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode colocar tudo eu posso, mas nem tudo eu quero. Infelizmente. A Marion colocou, né, mas nada impede do auxílio. Sim, nada impede mesmo. Continuando aqui para nós, questão 709, vai ser, deixa eu ver, a penúltima. Temos mais duas questões para aproveitar aqui o nosso tempo final. 709. Aqueles que em situações críticas, olha só agora também, hein? Embora não cheguemos nesse extremo, nós vamos entender. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhe dá? Ou seja, né, aquele indivíduo que está passando fome, e aí então ele mata o outro para poder pegar a comida que ele não tem. Isso foi um crime? Ou então quando nós encontramos alguém que rouba, como a gente vê muitas vezes nos noticiários, o indivíduo roubou porque ele estava passando fome. O que ele cometeu foi um crime? Esse crime pode, se foi um crime, ele pode ser atenuado pelo fato dele estar passando fome? A resposta, já respondi. Ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza, que devem ser duplamente punidos. E aí, então, nesse caso, nós temos as leis da sociedade e nós temos as leis divinas, as leis morais. E é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, muitas vezes você não tem emprego, mas você tem trabalho. A nossa sociedade não falta oportunidade de trabalho. Se você sair da porta da tua casa, você vai ver alguma coisa que pode ser feita. Aí a gente vai pensar, mas eu vou fazer por quê? Você vai encontrar um buraco na rua, você vai encontrar um capim que está na tua calçada, você vai encontrar um papel que está colado num poste, você vai encontrar um pouco de lixo que está espalhado que pode ser varrido. O caso da senhorinha ali de 80 anos que a Angelina comentou. Todos os dias ela varre a rua dela. Por que nós não varremos a nossa? Eu vou me submeter a isso? Imagina. Não é problema meu. E aí então a gente começa a perceber que enquanto cada um vai deixando, né? Naquela história do esporte, né? Deixa que eu deixo. Eu deixo a bola cair, você também deixa a bola cair, pronto, todo mundo perde. Então nós encontramos aqui, esse caso que Kardec apresentou, ele trouxe, claro, uma situação extrema, que é o caso do latrocínio. Não é o que nós encontramos hoje? O indivíduo que acha que passa necessidade, então ele mata alguém para poder roubar, porque aquilo que ele roubou vai levar dinheiro para casa. E aí então nós temos ali o crime de lesa natureza. E teve 11 filhos, né? Pois é. Lesa natureza, ou seja, você duplamente punido. E para finalizarmos, vamos lá, agora amenizando um pouquinho aqui a ideia. 710. Deixa eu ver aqui, se até os estados são criminosos, o que é ensinado às pessoas? Nós veremos, Dalva, no
no capítulo que trata da lei do progresso, nós já conversamos sobre isso também, Kardec perguntando qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar para a transformação do nosso mundo. Alguma coisa assim. Aí os espíritos respondem que o Espiritismo vai ajudar a reformar as nossas instituições. Vai reformar a nossa justiça, vai reformar a nossa administração pública, vai reformar o nosso sistema educacional. Enquanto nós não tivermos... Apesar de que quando coloca o Espiritismo, na verdade ele está falando sobre essas explicações meio assim, né? Você entendeu ou quer que eu desenhe? Porque Jesus já disse tudo isso antes. Mas só que quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, ele acabou se transformando num ídolo. E tudo aquilo que ele falou se transformou em elementos dogmáticos, apenas de adoração. Mas se tudo fosse aplicado desde a época em que ele trouxe esse ensinamento, nosso mundo teria sido transformado. Porque nós lembramos sempre que o administrador público foi aquele indivíduo eleito e tirado do próprio povo. Se a nossa sociedade tem essa visão limitada, nós teremos administradores limitados. E se nós tirássemos aquele administrador e colocássemos outro, provavelmente nós mudaríamos ali pouca coisa. Então tem que se mudar, na verdade, a raiz de tudo. Nós temos que trocar, na verdade, a terra. Troca a terra, coloca um adubo melhor, porque aí então a planta vai crescer. Não adianta querer trocar a planta se a terra não presta. Então nós precisamos mudar os valores da nossa sociedade para poder fazer com que nós elevemos a esses cargos de legislação, de justiça, de administração, de empresários, né? Então nós temos que mudar isso na nossa sociedade. Porque nós estamos vivendo num momento tão passional, e a gente lembra que a paixão cega, né? E nós vamos falar sobre isso também mais para frente, que os espíritos dizem que a paixão é igual aquele cavalo selvagem, né? Se ele sair correndo de uma forma desembestada, ele vai sair quebrando tudo na frente dele. A paixão é a mesma coisa. Então nós escolhemos com paixão, nós julgamos com paixão, e nós não pensamos com a razão. Nós pensamos com o coração, infelizmente ainda. Questão 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, Kardec agora começa a considerar a existência de mundos elevados. Os seres vivos têm necessidade de alimentação? Ele coloca aqui a alimentação como sendo a necessidade mais básica, né? Mas nós podemos estender um pouquinho mais, falando sobre os recursos para a sobrevivência, aqueles recursos de proteção, medicamentos e tudo mais, né? Então nós podemos colocar, os seres vivos têm necessidades desses elementos básicos de sobrevivência? No caso, a alimentação, né? Sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Da mesma maneira, eles não poderiam digerir os vossos. Aqui sai um pouco, né? Porque Kardec teve aquela curiosidade, se esses espíritos em mundos mais elevados, eles dependem daquilo que a Terra pode fornecer. E aí então eles colocam para nós que não, eles vivem de substâncias mais sutis. Mas da mesma forma, né, como uma consequência natural, se esses espíritos vivem em mundos mais sutis, é porque possuem corpos mais sutis, perispíritos mais sutis, tudo isso como consequência de uma evolução moral e intelectual. Então, portanto, tudo se transforma nesses mundos mais elevados, que é exatamente a destinação de todos nós. Não vou dizer destinação do nosso mundo, porque o nosso mundo ele vai melhorar até o seu limite. Porque ele não vai deixar de ser um mundo material pelo fato dele passar por transformações e por reequilíbrio. Estando aqui, por exemplo, no nosso mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração, nós teremos aqui espíritos regenerados, espíritos bons, mas a partir do momento em que esses bons se elevam moralmente, eles passam para mundos diferentes do nosso. Então é como se a nossa aqui, o nosso planeta, fosse uma escola de ensino fundamental. Então você pode ter os melhores alunos do mundo, mas quando eles chegarem no 9º ano da escola,
ou na antiga oitava série, para quem prefere, quando eles chegarem no oitavo ano, eles vão passar por uma escola secundária. Então eles vão sair dessa escola, porque a escola não oferece mais do que ele pode. Então, na verdade, essa escola é para espíritos em condições ainda primárias de evolução. Então ela vai se tornar, assim, a melhor escola do mundo. Ela vai ter ali todo o sistema de informática, a sua infraestrutura perfeita, impecável, os melhores professores, mas ele só vai estudar lá quando ele chegar no 9º ano. Então, o que nosso mundo vai passar por transformação é exatamente isso. Ela vai melhorar em todos os sentidos. Vai sofrer ali mudanças significativas no clima, no meio ambiente, no nosso sistema de produção, na administração pública, no nosso entendimento de ciência, filosofia, de religiões também, mas limitado. Então, quando se fala nos mundos onde a organização é mais apurada, ou seja, o corpo físico é muito mais sutil, os seres vivos têm necessidade de alimentação. Por isso, então, esses alimentos são compatíveis com suas necessidades orgânicas. Não vou dizer biológicas, porque a gente não entende exatamente como é a biologia, se é que eles possuem biologia nesses mundos, né? Porque tendo corpos sutis, corpos mais fluídicos, não tem ali células como nós temos. De qualquer forma, pessoal, item número 2 que nós estudamos agora, nós temos aqui meios de conservação. Nós entendemos, então, que o nosso planeta, fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente viu, o nosso planeta oferece todos os recursos para a nossa disposição. Nós estudamos, inclusive, deixa eu pegar aqui o item que nós estudamos anteriormente, no capítulo 4, Lei da Reprodução, no primeiro item, População do Globo. Nós também fizemos um estudo, né? Tanto o capítulo número 3, Lei do Trabalho, 4, Lei da Reprodução, e 5, Lei da Conservação, que foi o que nós vimos até agora, temos outras leis ali, nós vimos que trata, apesar da questão moral, ela trata também da questão da nossa relação com o nosso mundo, do trabalho, da reprodução. E nós vimos, né, lá na Lei de Reprodução sobre a população do nosso globo, uma previsão de termos 11 bilhões de pessoas em 2100. 11 bilhões. Nós estamos agora com quase 7 bilhões e meio. E a grande preocupação é, o nosso planeta ele vai conseguir suprir as necessidades de 11 bilhões de pessoas? Na nossa visão, nós estamos entrando num caminho absolutamente perigoso. Porque nós teremos ali gente passando fome, nós teremos calamidades. E aí então o que os espíritos dizem para nós é que, sim, o nosso planeta oferece tudo o que é necessário, mas somos nós que precisamos administrar esses recursos para fazer com que nós tenhamos uma vida melhor. E aí nós falamos não apenas do nosso desenvolvimento intelectual, porque as nossas ciências vai melhorando o sistema de produção. Agora nós estamos assim, numa fase muito importante da ideia da reciclagem, energia renovável. Tudo isso para nós é uma coisa muito terrena. E na verdade é uma consequência da evolução do espírito. Porque são formas que nós estamos encontrando para equacionar os problemas que nós estamos enfrentando. De pensarmos, por exemplo, combustíveis fósseis. É o caso do carvão, é o caso do petróleo, por exemplo. E aí então nós estamos encontrando fontes alternativas para melhorar o nosso meio ambiente, para utilizarmos esses recursos de um modo mais proveitoso. Porque nós temos que lembrar que petróleo ele não é apenas, né, um recurso para fazer combustível, fazer óleo diesel, ou fazer gasolina ou querosene. O petróleo ele faz o esmalte que as mulheres usam, ele faz o shampoo que nós utilizamos, ele faz medicamentos que nós utilizamos. Se nós tivermos ali o petróleo acabar no nosso mundo, se preparem, porque nós vamos entrar no caos. Porque aquilo mais básico que nós utilizamos, né, aquele saquinho plástico que nós utilizamos para embalar alguma coisa, vai acabar. O calçado que nós usamos, a roupa que nós usamos, dependem dessas substâncias. Assim como no caso das abelhas, quando nós falamos do nosso ecossistema.
Então nós estamos encontrando hoje aquilo que o homem pensa como sendo uma grande descoberta para a nossa qualidade de vida. Nós, como espíritas que somos, olhamos por uma visão muito mais ampla e pensamos, nós estamos encontrando solução de preservar o ambiente onde nós reencarnamos. Então tudo isso são soluções que nós encontramos. Então aqueles 11 bilhões de pessoas terão recursos? Sim. Nós teremos os recursos para isso, só que nós precisamos saber administrar. O que nós encontramos agora foi um alerta vermelho que foi acionado para chamar nossa atenção sobre todos os problemas. Uma consequência dessa ganância, dessa ambição toda, nós vemos muito em Minas Gerais, com essas ameaças de rompimento de barragens, de minas que foram abandonadas e coisa e tal. Por que isso tudo? Aí nós pensamos, né? Lembra que eu falei para vocês, lá no comecinho desse estudo, a culpa é das mineradoras. Mas as mineradoras estavam tirando o que de lá? Estavam tirando matéria-prima. Para quê? Para as fábricas produzirem. Produzirem o quê? Produtos. Quem compram esses produtos? A população. Se nós não tivéssemos essa ganância de consumismo, nós não teríamos a ganância de produção e consequentemente, não teríamos a ganância de extração. Então é uma reação em cadeia. Não temos ali apenas aquele que é culpado. Aquele que produz faz porque tem aquele que consome. Então olha quantas mudanças são necessárias e a gente começa a olhar para o nosso mundo e se pergunta: quanto tempo vai demorar para que a gente possa se conscientizar das responsabilidades, da nossa responsabilidade aqui no nosso mundo? Infelizmente nós temos ainda um prazo extenso, mas felizmente também nós temos muitos espíritos reencarnando. Teve uma história que foi contada, não sei se isso é verdade ou não encontrei a fonte também, não sei se encontraria, dizendo que Emmanuel reencarnou aqui no interior de São Paulo para ser um educador. Aí beleza, que seja, que tenha reencarnado para ser um educador. Então quer dizer que ele vai trazer para nós uma contribuição significativa para o nosso sistema de ensino. Vai melhorar a nossa vida acadêmica. Pois é, independente disso, professor, que seja verdade, vai. Que mesmo que não seja Emmanuel, que seja outro. Nós temos, por exemplo, no interior de São Paulo, não sei aonde. Então, nós temos, por exemplo, espíritos que estão reencarnando para transformar a nossa educação, para transformar a nossa ciência, para transformar a nossa política, para transformar a nossa justiça, para transformar o nosso sistema empresarial. Em todas as esferas de ação, nós temos espíritos encarnando. E essas descobertas que nós encontramos hoje, alguém que trouxe uma grande ideia revolucionária para poder fazer com que o nosso meio ambiente seja transformado, ele foi um espírito que veio comprometido com isso. Então, nós temos essas entidades reencarnando em todas as esferas, muitas vezes até mesmo nós, porque nós pensamos no indivíduo adulto, mas nós nos esquecemos que ele foi um espírito que reencarnou, que era uma criança. Quando nós pegamos um cientista como Albert Einstein, quando nós pegamos espíritos como Madre Teresa, como Chico Xavier, são espíritos que vieram com a missão de trazer para nós essas mudanças. E elas estão acontecendo, só que a sociedade precisa também se comprometer com essas ideias que estão surgindo. A Dalva lembrou lá em cima, né, os nossos atos e fatos dão medida dessa capacidade, e a gente infelizmente, né, Dalva, acaba não sendo tão otimista, pelo menos no que diz respeito à humanidade. Mas a gente não pode perder o otimismo no que diz respeito às transformações trazidas pelo plano espiritual superior. Então, assim, eu posso não acreditar no homem, mas eu acredito em Deus, naquilo que ele pode fazer. Então, isso não me tira a esperança daquilo que eu posso fazer também. A Andréa lembrou, né, foi o que a Cecília nos disse. Portanto, a conservação de nós mesmos é muito mais importante para abrirmos um campo de inteligência interna, pois somos a base de tudo nesse planeta em que vives, né, que vivemos. Então, quer dizer, nós nos transformamos, nós vamos transformando o nosso meio à nossa volta, transformamos a sociedade e transformamos o planeta. Tudo começa dentro de nós. Por isso que o Espiritismo veio para reformar os homens.
Finalizando aqui também, André lembrou, as crianças estão me assustando com sua inteligência e discernimento, né? São adultas, né? Que sejam adultas com uma inteligência bem direcionada, que é o importante, né? E a Marion colocou, né? Rezemos para chegarmos em paz até a data limite, né? Eu acho que a data limite é todo dia, né? Todo dia chega no nosso limite. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, é um assunto, né, Chaconect? É um assunto bem interessante porque trata da nossa realidade. Quando a gente fala muito lá do plano espiritual, não porque os espíritos vivem, porque nós viveremos. Então o espiritismo ele não é uma doutrina do futuro, ele é uma doutrina do presente. E ele não é uma doutrina para espíritos desencarnados, ele é principalmente para espíritos encarnados. E se nós estamos assimilando bem essa ideia, é porque a lição foi bem aprendida. Né? Porque se nós pensarmos sempre que quando eu chegar no mundo espiritual eu resolvo, e nós estamos conscientes de que nós estamos aqui encarnados, e que nós temos responsabilidades evolutivas aqui, compromissos importantes aqui, e agora também. Aqueles que não enxergam vão responder por aquilo que fizeram ou por aquilo que deixaram de fazer. Nós também temos ali, principalmente porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Então, pessoal, fechando aqui o nosso estudo de hoje. No próximo encontro nós teremos o tema gozos dos bens da terra, mais ou menos nessa mesma linha de pensamento. Não vai ser um capítulo muito longo, porque fala sobre exatamente a distribuição, fala sobre